Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Lusório, sou oncologista da Unimed Sul Capixaba. Estamos aqui hoje com o Dr. Wilson Júnior, cardiologista, Dr. Guilherme Habib, urologista, para fazer um bate-papo aqui dentro dessa temática do Novembro Azul, o nosso programa Saúde em Dia, que nesse mês de novembro tem um foco voltado para a saúde do homem. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui hoje de uma forma bem leve e descontraída, falando sobre os principais aspectos da saúde do homem, no que diz respeito principalmente à saúde cardiovascular e também no que diz respeito à saúde, principalmente da próstata, né, que é o que fica mais em voga durante esse mês do Novembro Azul. A gente vai bater um papo aqui com esses dois super especialistas em suas áreas, para a gente poder aprender um pouquinho com eles e levar a informação, que a gente sabe que a informação faz total diferença no cuidado da nossa saúde. Então, obrigado, Dr. Wilson, por estar aqui hoje, Dr. Guilherme também, por ter aceito o convite. E vou começar fazendo uma pergunta aqui para o Dr. Guilherme, né, trazendo essa questão do Novembro Azul, que essas campanhas, quando começaram, né, Guilherme, há uns anos atrás, começaram com esse enfoque, né, totalmente no câncer de próstata, e depois esse leque foi abrangendo, envolvendo toda a saúde do homem, a saúde cardiovascular. E eu queria que você falasse um pouco para a gente como essa campanha desperta os sentimentos dos homens. Existe uma procura maior aos consultórios nesse período? O que os homens querem saber para poder cuidar da sua própria saúde hoje em dia? Então, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com o Wilson, com o Rafael, sobre um tema tão importante aí, sobre a saúde do homem, não só o câncer de próstata, né? Pegando o gancho aí do Novembro Azul, foi uma campanha que iniciou na Austrália em 99, com o intuito, um grupo de amigos se reuniu para poder, vendo exatamente essa deficiência do homem em querer cuidar da saúde, eles se reuniram e formaram essa campanha de Novembro Azul, lá atrás, em 99. Isso chegou ao Brasil em 2008 e foi oficializado pelo Ministério da Saúde em 2011, né? Pegando muito gancho do Outubro Rosa, aí, que também não é só foco no câncer de mama, da saúde feminina também. E desde então, isso tem realmente criado uma rotina melhor nos homens, em termos de se cuidar, saúde do homem, prevenção. E realmente, assim, novembro, para a gente fala que é um formigueiro. Aumenta muito realmente a demanda de atendimento em relação a isso. Então, assim, a gente acha louvável essa campanha realmente pela conscientização da saúde do homem no modo geral, e o foco também principal, já que o câncer de próstata, tirando o câncer de pele no melanoma, é o câncer que mais acomete o homem, né? E tirando o câncer de pulmão, é a doença que mais mata o homem também, depois da cardiovascular, que é a importância do Wilson aqui também para poder falar desse cuidado todo da saúde também do homem no modo geral, né? Sim. Essa questão, Guilherme, do câncer de próstata, né? O oncologista e o urologista, eles sempre atuam de forma complementar, mas muitas vezes em momentos diferentes da doença. E o que eu percebo, assim, que como essa questão dos exames de prevenção foram crescendo com o passar do tempo, hoje se faz muito mais diagnóstico precoce e esses pacientes chegam em quantidade cada vez menor na gente. Isso para a gente é bom. Então, queria que você falasse um pouquinho o que hoje o Ministério da Saúde preconiza com relação a métodos de rastreamento. Sempre fica aquela dúvida na cabeça do homem, o toque retal é importante, um PSA basta para poder fazer rastreamento, a partir de que faixa etária? Então, eu queria que você desse uma pincelada um pouquinho, especificamente na questão do rastreamento do câncer de próstata. Ótimo. Qual é essa questão que você falou, que a gente atua realmente em momentos diferentes da doença, né? Se eu não me engano, esse mês ou mês passado surgiu um dado aí que aumentou em 32% a quantidade de diagnóstico de homens entre 45 e 50 anos, né? Então não foi a quantidade de câncer que aumentou. O câncer de próstata tem uma média aí esperado esse ano em 25, 72 mil novos casos a nível de Brasil, dado do INCA. Aqui no estado, 1.700, entre 1.700 e 1.800 novos casos por ano. Então, assim, não aumentou a quantidade de câncer que surgiu, realmente foi um cuidado maior do homem mesmo, e a gente pode falar um pouquinho lá na frente que realmente a gente insiste muito na prevenção, porque a etapa do tratamento que a gente vai iniciar vai se basear muito realmente no diagnóstico, em que momento a gente diagnosticou, né? Em relação à parte de rastreio,
o câncer de próstata é muito discutido essa parte do toque, tá? Mas eu acho que quando a gente vai para a parte prática ali no consultório, você vê que realmente é de suma importância, né? Hoje em dia, os principais indicadores para poder fazer rastreio é idade e raça, né? O homem negro, falando um pouquinho até de fator de risco, né? Que a gente pode pincelar um pouco depois também. A cor negra, a raça negra, no caso, tem maior acometimento que a raça branca. E a idade, geralmente acima de 60 anos, também aumenta exponencialmente isso daí. E a história familiar positiva. Então, assim, tudo começa quando 40 anos. Quem vai começar esse rastreio? O negro com história familiar. 45, o negro sem história familiar e o branco com história familiar. E com 50 anos é o branco sem história na família. Eu, particularmente, eu acho 50 anos tarde. Eu trago todo mundo para 45, exceto o negro com história familiar. Hoje em dia, realmente, o PSA, que é o exame de sangue que detecta de forma precoce, ele tem ele tem feito a investigação após os 45 anos ou 40, ele detecta hoje em dia de 85% a 90% dos diagnósticos precoces, tá? E aí entra exatamente o toque nessa janela, porque se você faz o PSA, mas não complementa com o exame de toque, você está numa janela de 10% a 15% de poder ter um exame de toque alterado e o PSA está normal. Sim. E aí esse ano, na verdade, está acabando o ano, esse ano a gente pegou 3 casos com PSA muito, muito, muito baixo e no toque. E foi engraçado porque foi na sequência, assim, questão de 2, 3 meses, a gente discutindo com um colega que trabalha com a gente, aí eu tive um caso desse, quando discutiu ele também teve, passou mais um mês e apareceu outro. E aí, assim, 3 casos desse em um ano, a gente fala, né? Na parte prática ali, eu sempre falo com o paciente, a gente indica, sim, o toque, apesar de o toque cada vez mais está sendo individualizado. A gente estratifica o risco do paciente entre raça, idade, fator de predisposição hereditária, né? E a partir disso que a gente vai dar um foco maior. E eu sempre falo para o paciente, nunca deixe de ir ao consultório por conta do toque. Sim. Se você não quer fazer o toque, tem uma certa resistência, vamos focar no PSA. Sim. Então, não vamos deixar essa janela... Você fazendo o toque e o PSA, você abre uma margem de 5% a 8% de poder ter uma fase muito inicial e não ter nenhuma alteração. Guilherme, nesse contexto aí, às vezes eu percebo que algumas campanhas têm muito foco em exame, né? E no final das contas eu acho que tem uma janela de oportunidade muito maior aí, eu queria saber a tua opinião, né? Uhum. Porque às vezes quando a gente percebe que o paciente vai... A cardiologia isso é muito comum, acredito que você também veja, num outro colega, o colega pede um exame e tal, o paciente às vezes não vai ao especialista para poder efetivamente ter outras informações. E a gente sabe que o urologista tem uma atuação que é muito mais ampla em relação à saúde do homem do que simplesmente o diagnóstico ou prevenção de câncer de próstata. Tem a saúde sexual do homem, tem uma série de outras questões que são extremamente prevalentes e importantes e têm impacto em qualidade de vida que podem ser abordadas nesse momento, né? E aí quando fica muito no foco do PSA todo ano e tal, às vezes o paciente fazendo PSA 2, 3 vezes no ano, vai num colega, pede um PSA, vai no outro, pede um PSA, vai no outro, pede um PSA e no urologista mesmo que ele tem que ir, acaba que esse paciente não tem acesso. O que você entende o que está além disso nesse novembro que a gente precisava discutir na saúde do homem em relação ao urologista? Assim, a gente falou até agora de fator de risco, né? Idade, raça e predisposição genética são fatores não modificáveis. E aí entra os fatores de estilo de vida que são modificáveis. O estilo de vida em termos de exercício físico, que é não ser sedentário, uma boa alimentação em termos de diminuição de gordura. A gente pode dar um exemplo clássico seu, durante esse tempo que você teve aí essa mudança de estilo de vida com uma outra pessoa, na verdade, né? Então depois a gente pode até tocar nesse assunto, até como exemplo para o pessoal se pautar aí. Mas assim, a gente sai do pediatra do sexo masculino, a gente não tem um acompanhamento.
Você fica com esse gap aí até Sim. 40, 45 anos desassistido. Verdade. Tanto que... Se você não adoecer, você não vai ao médico. Exatamente. E aí o sexo feminino, não, você já sai, depois você tem toda uma orientação sexual em termos de menstruação, de anticoncepcional e tudo. Você tem uma condução de fazer rastreio de câncer de colo de útero, né? E o homem não. A gente acha até estranho, mas depois a gente, no final da consulta, fala até com o paciente que é louvável aquilo que ele está fazendo quando o paciente com 18, 20, 30 anos quer fazer exame de rotina, não sabe nem a quem procurar. E vem até a gente fala, cara, a gente está aqui o ano inteiro, é louvável você ter vindo aqui para isso. Ou quando o paciente tem alguma questão sexual, e lá, ejaculação precoce, alguma disfunção que é um baita de um tabu, mas está totalmente relacionado com qualidade de vida e saúde, né? Saúde Sexo mental, é saúde. Saúde mental, na né? verdade. Porque... E as duas coisas estão entrelaçadas, né? Porque os problemas de saúde mental também podem levar à disfunção sexual. E aí, talvez você seja o melhor parceiro para esse cara estar ali para poder conversar, né? Como é que é essa rotina aí de... Quantos pacientes chegam ali pra gente e falam que já terminou 3, 4 relacionamentos por conta de insegurança sexual? Então, assim, isso é uma coisa que você vê na face do paciente, o sofrimento dele. Quando vai tocar nesse assunto, realmente é um tabu, porque você já sabe até do que se trata quando o paciente chega e ele já não consegue desenvolver o que ele está sentindo, entendeu? E aí, na habilidade ali, nas entrelinhas, você vai conseguindo conduzir, você vai ver lá no final da consulta que o foco dele ele pincelou tudo aquilo para quebrar um pouco o clima, para no final da consulta ele falar exatamente do problema que ele veio. Então, assim, a gente vê que sexualidade é uma das coisas que mais tinha que levar o paciente ao consultório, nessa idade, né, de 16 a 45, que é o intervalo de 40 ali para o exame de próstata, e o paciente fica realmente meio perdido, meio desassistido. Eu acho que esse talvez seja um dos motivos pelos quais eles deixam de fazer. Essa coisa de, eu não vou fazer exame porque eu tenho receio de descobrir alguma doença. Eu acho que isso cada vez mais tem, com essas informações, campanhas, tem diminuído bastante. Eu vejo melhorar também no consultório isso. E aí o paciente, por isso que essa campanha, a gente insiste em que tenha que fazer não só em relação ao câncer de próstata, mas a saúde do homem no modo geral. Você é cardiologista, a gente, para fazer a saúde do homem, pede colesterol, pede triglicerídeo, pede glicose, não é a especialidade que a gente acaba atuando. Então a gente consegue fazer um rastreio ali para poder depois encaminhar e orientar o paciente a conduzir a saúde dele, né, da melhor forma mesmo. Aproveitando esse gancho, Guilherme, Wilson, vocês também na cardiologia percebem no consultório também que nesse período do ano os homens tendem a procurar mais o cardiologista para poder fazer seus exames? Acontece sim por dois motivos. Primeiro que você começa a botar o assunto em voga, né? E segundo que vem muito indicado pelo colega urologista. Eu recebo muito de todos os urologistas daqui de Cachoeiro, paciente que acaba indo lá e você tem cardiologista? Não tenho, nunca fui. E aí encaminha para o cara poder fazer, e muitas vezes já com alguns exames já solicitados e até adiantando a minha vida, né? E na cardiologia a minha sensação é a mesma do Guilherme, assim, o paciente chega 20 anos depois, quando ele tem o sexo masculino, né? Você vê a mulher se preocupando muito mais com prevenção porque ela foi ensinada desde cedo a cuidar da saúde dela pela questão da ginecologia ali no início, você tem a mãe que leva logo na menstruação e tal. E o homem fica nesse intervalo também na cardiologia, ele chega mais tarde. Não é de se surpreender que por esses e outros fatores a gente tem uma incidência maior de doença cardiovascular no homem, né? Apesar de, infelizmente, a mortalidade ser maior na mulher, por outros fatores, a incidência é muito maior nos homens. Wilson, e quais são, sim, os fatores de risco cardiovascular mais presentes nessa população de homem na faixa dos 40 anos, que hoje é o enfoque dessa campanha do Novembro Azul? É um pacotão de tudo que a gente não pode fazer, mas a gente faz, né? Então, assim, cara, os fatores de risco mais comuns, eles vão ser derivados, normalmente, do estilo de vida que a gente leva, né? Então, é aquele paciente que tem a obesidade, isso é modificável, a gente consegue resolver, o sedentarismo. Hoje em dia a vida realmente anda num ritmo muito 24/7, as pessoas têm muita dificuldade pelas condições que se apresentam mesmo na vida de olhar para si, né?
E aí você, aquele paciente que vai ganhando peso ao longo do tempo sem perceber, todo ano ganha 1 quilinho, 1,5 quilinho, quando você vê, o camarada se tornou obeso ao longo da vida, porque ele simplesmente foi no fluxo do que tem que ser feito para poder ter a manutenção da sua vida e da sua família. Então essa é a história que a gente vê todo dia, né? Então os fatores de risco mais importantes para a doença cardiovascular, se eles não têm derivação de um estilo de vida ruim, eles também são afetados por isso, tanto para o seu controle quanto para o seu descontrole. Então, são aqueles clássicos que a gente conhece, hipertensão, diabetes, colesterol alto, o fumo, né? E são fatores, né, o colesterol alto, são fatores que a gente consegue modificar justamente introduzindo mudanças de atividade, de estilo de vida, porque a obesidade vai responder a uma alimentação melhor, a hipertensão vai responder a uma alimentação melhor. Da mesma forma, o colesterol alto e a diabetes, além da alimentação, você entra com a atividade física, vai ajudar nisso tudo. E tem fatores que não são modificáveis. Mas o fato deles não serem modificáveis, como, por exemplo, a história familiar, né? Que na cardiologia nem toda história de infarto é história familiar, normalmente quando é mais precoce, quando você tem um familiar de primeiro grau, mulher com menos de 65 anos que infartou, que descobriu um entupimento, né? Que teve um derrame, ou no homem quando é abaixo dos 55 anos. Né? Isso não é modificável, mas isso faz com que a gente tenha um incentivo maior ainda que esses indivíduos são os que mais vão se beneficiar dessas mudanças de estilo de vida e do controle desses fatores de risco. Então, às vezes, o cara vai lá com medo de tomar remédio e a primeira mudança que a gente vai fazer não é nem farmacológica. E muitos deles a gente consegue tratar a hipertensão e resolver com perda de peso, tratar a diabetes e resolver com perda de peso com atividade física. Pegando o gancho da sexualidade, a disfunção erétil vascular, que é o entupimento de algumas artérias ali pélvicas que levam o sangue até a parte região peniana, quem tem esse quadro tem um maior evento cardiovascular, porque se a artéria pélvica também tem, aqui tem grande chance de a doença do vaso, uma doença, né? sistêmica. A doença do vaso. As pessoas acham que entope o coração. Não, entopem os vasos. Então o entupimento que causa o infarto é o mesmo que causa o AVC, que é o mesmo que causa a amputação lá no paciente da diabetes, do mesmo da disfunção erétil. Então é uma doença que ela dá nos vasos sanguíneos. E vaso sanguíneo tem em todo canto da pele ao coração tem vaso sanguíneo. Então vai acontecer em qualquer lugar. A gente estava até comentando em off ali, né, que acho que nós três passamos um pouquinho por esse processo aí de ganho de peso e depois de tentar normalizar o peso. E justamente, Nilson, vem nesse gancho que você colocou de a gente às vezes está em momentos da vida, hora é o pré-vestibular, hora é a faculdade, hora é o início da carreira. E com isso a gente vai esquecendo, né, de cuidar de si e naturalmente vem essa questão do ganho de peso e como isso acaba atrapalhando de uma forma global a nossa saúde, né? Você podia falar para a gente um pouquinho como é que foi esse processo para você, que você passou, quais foram os principais pontos? Hoje uma coisa que tem se falado muito, né, Wilson, e você da cardiologia tem mais vivência, pode falar isso tecnicamente para a gente, sobre a chegada no mercado desses novos medicamentos, né, que induzem a perda de peso. Como é que isso influencia positivamente e negativamente na saúde do homem? Bacana. Brevemente, assim, na minha vida, todos os momentos, como toda pessoa ansiosa, né, todos os momentos de muito impacto assim vieram com ganho de peso. Então, na época do pré-vestibular, aí perdia peso logo depois que passei na faculdade. Quando foi a época de prova de residência, a mesma coisa. Quando eu passei para residência, perdi peso de novo. Então, sempre nessa sanfona, que é o que a gente vê com muita frequência. Aí vem o casamento depois. Vem o casamento. Comigo foi a mudança para Cachoeiro também, porque foi um período muito conturbado essa mudança para Cachoeiro, sair do Rio para cá, início de carreira aqui. Também houve um ganho de peso importante. Houve algum gatilho que tenha te chamado a atenção de falar assim, não, agora eu tenho que virar a chave? O gatilho, assim, até uma história que eu conto bastante, uma história que me bate mal, sabe? Porque foi o Covid, tá? Então, no Covid, a gente teve uma resposta global muito atabalhoada de início, né? Ninguém sabia o que fazer. Sim. E aqui não foi diferente, né? Então, no hospital que eu atuava na época, a coisa foi muito no oba-oba, não vai ser nada, é só uma coisa tranquila. E eu me sentia o maluco pregando na montanha ali e tal, e aí a gente acabou
montando toda essa resposta dentro da unidade que eu estava, e isso acabou contaminando outros lugares, e aí a coisa foi acontecendo. E eu fiquei muito de frente com isso do Covid, sabe? Então, logo no início eu me contaminei. Tá? Então, no final de novembro de 2020. E a obesidade é um dos maiores fatores de risco, Exatamente, eu estava com 140 quilos. E aí, na época, você ficava 15 dias isolado. Nesses 15 dias eu passei muito mal, 5 dias, e fiquei 10 dias como se nada houvesse acontecido. Só que nesses 10 dias eu só pensava, eu vou chegar lá no final da doença, que era quando você ficava grave, e eu vou morrer. Entendeu? Meus filhos batendo na porta, na época Elis tinha 3 e Rafael tinha 2 anos, e papai eu não podia vê-los. E na cabeça eu não vou vê-los de novo porque eu tô obeso, e isso foi uma escolha minha. Eu me lembro de quando eu fui a endócrino e pesei 140 quilos, que eu entrei no vestiário para poder trocar de roupa e fazer cateterismo. Cara, eu comecei a chorar ali de desespero, porque você não vê que você tá daquele tamanho. Isso é verdade. Tainá falava para mim, Wilson, você tá muito acima. Não, eu tô igual eu sempre tive, eu tá com 116. E tome Coca-Cola para dentro. Tome Coca-Cola, pizza, hambúrguer. Eu, quando dava plantão, eu esperava dar 11 horas da noite, porque eu sabia que não ia ter nada aberto na cidade a não ser pizza, hambúrguer. Então a gente vai se sabotando. Sim. Entendeu? E vai se sabotando por uma série de coisas. E aí eu saí daquele quarto diferente. Dia 8 de dezembro de 2020 foi quando eu resolvi fazer a minha mudança. E quais foram, Wilson, os principais pontos de mudança? Cara, isso aí? eu não abro mão de conversar sobre isso. Porque isso é o tipo de coisa que dentro do consultório eu vim influenciar diversas vidas. É ser sincero e se expor de maneira positiva o que mudou. Eu perdi 30 quilos na vida 500 vezes. Lembra do vestibular? Perdi os 30 quilos. Lembra da prova de residência? Perdi os 30 quilos. Lembra da... O que acontece? Eu sempre reganhei. E por quê? Porque eu nunca me portei como um paciente para poder tratar a obesidade, que é doença crônica. Assim como hipertensão, como diabetes. Você não trata só com um profissional, você trata uma doença que é multifatorial com uma equipe multidisciplinar. Então, nessa época, eu virei assim, o que tem que fazer? Porque na minha cabeça eu ia fazer bariátrica, que é um recurso fantástico também. Tá? Só que eu falei, para fazer bariátrica eu tenho que mudar o estilo de vida por pelo menos 6 meses. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que ir no psiquiatra para ver se tem compulsão alimentar? Fui. Não foi preciso tratamento, não foi o caso, mas algumas pessoas têm e precisam de ajuda. Precisa do nutricionista? Esse é o mais óbvio que a gente pensa, né? Vou no nutricionista, mas não é tão óbvio não, que todo mundo resolve fazer dieta da cabeça e cortar tudo, dura 3 meses e volta tudo de novo. Quantas pessoas, e às vezes a gente mesmo já fez isso. Tem que ir no endócrino? Vamos no endócrino. Tem que ir no cardio? Vamos no cardio. Tem que ter um profissional de educação física orientando? Vamos. E o mais, para mim, na época, difícil, e eu acho que vai muito a calhar na saúde do homem, que o homem tem essa cabeça meio turrona em relação a isso, que é, tem que ir no psicólogo para poder emagrecer? Tem. Então eu vou. E eu me lembro até hoje, eu falo, Thiago, não tenho ideia do que eu estou fazendo aqui, eu só quero fazer uma bariátrica. Como a gente começa? E eu fui lá para emagrecer e eu melhorei a minha vida, assim, eu mudei a minha vida, eu mudei a minha profissão, eu mudei a minha forma de me relacionar com os filhos, eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje em dia, não porque eu perdi 64 quilos, mas porque eu redirecionei a minha vida e o psicólogo foi fundamental. Mesmo que você não saiba o que você vai fazer lá, vai descobrir. Todo mundo deveria ter a oportunidade de ter alguém cuidando da sua saúde mental, de fazer terapia. A gente não tem ideia, até alguém cutucar de maneira correta, a quantidade de coisa que a gente põe para dentro da gente ao longo de 40 anos, 50 anos, 60 anos, e quanto isso faz mal a gente. Entendeu? Então faz parte, eu acho que é um dos pontos que às vezes é muito nevrálgico, mas muito pouco tocado, né? E negligenciado na saúde do homem, principalmente. Sim. É a saúde mental. Sim. A capacidade de autocuidado e de entender assim, ok, eu tenho fragilidade. Entendeu? E isso vai se externar às vezes comigo, por exemplo, na obesidade, mas em outros casos a gente vê se externando com aquele primeiro infarto aos 45 anos, aquele primeiro AVC aos 50 anos, e às vezes essas doenças não dão segunda chance. Você vai embora porque você não se cuidou.
A mensagem que você deixou com essa fala sua, acho que foram duas assim, principais. Primeiro, tem que haver uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança de chave. A longo prazo. Né? Exatamente. É você pensar no longo prazo e pensar que precisa mudar a cabeça. Né? E que para isso você também precisa de ajuda. Né? Porque muitas vezes, né, a gente acaba, como médico, querendo ser médico de nós mesmos. E isso não dá certo, né, Guilherme? Nunca dá. E aí você colocou que realmente foram um grupo de profissionais, né? Você se colocar, olha, eu estava desse lado da mesa, agora eu estou do lado de cada mesa e eu vou precisar de apoio de várias pessoas para que eu possa resgatar a minha saúde. É estranho, mas vale a pena. E assim, não dá para deixar também de falar de uma coisa que você perguntou, que é das canetas, que eu detesto esse nome, tá? Canetas emagrecedoras, que dá uma noção de produto, de resultado, de eu vendo um resultado, e saúde não é isso, não é disso que se trata. Tá? Mas, por outro lado, também começa um monte de sensacionalismo. E são remédios fantásticos no ponto de vista de melhorar a obesidade, mas de promover saúde. Brevemente, são remédios que foram criados para tratar diabetes inicialmente. E aí, como surpresa, dentro dos trials, a gente viu acontecer perda de peso e, mais importante ainda, foi uma das primeiras drogas para diabetes que na era moderna reduziu mortalidade cardiovascular. Que a gente reduzia amputação, a gente reduzia perda de visão, mas insuficiência renal, AVC, morte, infarto, a gente não reduzia com os outros medicamentos. Tá? Então são drogas que têm essa capacidade de promoção de saúde em pacientes de alto risco. Então se elas têm essa capacidade de promover esse tipo de saúde em pacientes de alto risco, demonstra como elas são extremamente seguras. E aí elas começaram a ser usadas para obesidade. Então, tanto a semaglutida, quanto a liraglutida, que foi uma das primeiras aqui no Brasil a ser disponível junto com a exenatida, quanto o mais recente, o tirzepatida, que eu vou ter que falar o nome aqui, porque está na moda, não vão conseguir, que é o Mounjaro, que é o Ozempic, que é o Wegovy. Essas drogas são extremamente seguras. O que não é seguro? É você comprar essas coisas de procedência que você não conhece. Então isso preocupa muito, sabe? Você vê comprando em farmácia de manipulação em outro estado que vem para você. Você não sabe o que você está tomando, gente. Vocês definitivamente não sabem o que você está tomando. Inclusive em aplicações em consultório médico, que é algo que teoricamente não deveria acontecer, porque é vedado pelo nosso conselho a venda de produto, de remédio, por quem prescreve. Sim. O que eu percebo muito é que você emagreceu muito. Por que você emagreceu? Mas qual é o remédio? Qual a dose que você usou? Quantos tic-tics? Cara, isso é irritante. Então, assim, me dá receita exatamente. Isso então, é assim, irritante. eu passo por isso de familiar. Sim. De falar assim, se você faz isso, não faça. por favor, Tá? Para uma pessoa exatamente. obesa que perdeu peso, obesa Então, também não é o melhor esses termo. remédios são fantásticos, mas com Portador de orientação. obesidade, Sim. não faça. Porque vem junto com o processo uma série de outras coisas que são super penosas. Então aquela festa que vai todo mundo e bebe, e você vai e não bebe, segura a onda. Aquela festa que todo mundo vai e come pra caramba ali docinho e tal, sem se preocupar, porque não tem propensão a ser portador de obesidade, você segura a onda. Aquela academia que você vai mesmo cansado após o trabalho, parece que todo esse esforço, aquela ida ao psicólogo, que é extremamente desconfortável em vários momentos, você tocar em alguns assuntos, ou seja, todo esse escopo de trabalho que você vem fazendo ao longo do tempo e parece que é diluído no seguinte: tomou remédio, né? A vontade é responder coisa pior, mas você não responde porque você é um cara legal, entendeu? Você está indo no psicólogo. Exatamente. Não, E aí, normalmente responde: tomei remédio, fui pra academia, fiz isso e tal, não sei o que. Você tá indo? Entendeu? Não vai querer. Então, né? Então, o que a gente estava conversando ali nos bastidores, até que você falou, sobre cada um passou por essa fase um pouco de ganho de peso e tudo, de ausência de exercício. E que a gente, em resumo, foi o quê? Por que a gente não começou isso antes, né? Sim, exato. Porque assim, uma coisa que eu insisto muito no consultório é exercício físico. O maior arrependimento da minha vida. Musculação, aeróbico, para saúde cardiovascular, para tônus muscular, articulação, aumento de testosterona. Então, assim, no modo geral, a gente vai ter ganho infinito. Esse ponto é interessante também de falar, cara, da modinha aí da testosterona, né? E principalmente do cara que é obeso, né, portador de obesidade, né, e que tem a testosterona baixa, né?
E aí a primeira coisa que o pego faz lá vai nos consultórios aí de menor qualidade, né? A primeira coisa é chuchar testosterona. Os pacientes têm que tomar testosterona? Então, um grande problema é que ninguém quer sair da zona de conforto, né? Então, assim, paciente obeso, sedentário, diabético, hipertenso, ele é um prato cheio para a testosterona dele estar baixa ou está no limite. Então, assim, podemos começar uma testosterona? Eu falei, calma lá. Vamos ter uma mudança de comportamento 3, 6 meses, vamos para a academia, vamos tentar perder peso, porque a gordura é anti-hormonal, então, pelo menos para a testosterona. Então, a gente vai falar, vamos ter uma mudança de comportamento primeiro. 90% não volta. A minha era 150. 90% não volta. A minha era 150 quando eu estava com 140 quilos. Então. Nunca tomei nada. Mas é o espelho da saúde. Hoje em dia, né? 600. Sim, a testosterona é o espelho da saúde. Então, é até chato você virar para o paciente e falar assim, eu já esperava que sua testosterona fosse baixa. Isso não me assusta. Me assusta se realmente se fosse alta. Sim. Então, assim, ninguém quer sair da zona de conforto, mudança de estilo de vida, exercício físico, reeducação alimentar. Mas explica isso para eles. É normal a gente encontrar no laboratório do portador de obesidade uma testosterona mais baixa, e isso não necessariamente ser uma indicação de hipogonadismo e necessidade de reposição. Não. E à medida que perde peso, naturalmente essa testosterona sobe. Só que isso tem que ser um processo que dure 3 meses, 6, 9, 12 meses, para daí a gente começar a montar esse quebra-cabeça se realmente é necessário ou não fazer. Eu falo com os pacientes, a gente faz muita reposição de hormônio, quando indicado. Quando está baixa, transformá-la no normal. Só que se você pegar uma normal e você transformar ela acima do habitual, você está fazendo anabolização. Nessa você me ajuda, você sabe, né? Porque quando o cara tá com hipogonadismo real, uma testosterona baixa real, causando sintomas, ele tá sobre o maior risco de infarto, morte e AVC. Sim. Então, quando você traz essa testosterona para o nível normal, então o Guilherme me ajuda a reduzir a chance disso. Só que o contrário é verdadeiro. Quando você toma testosterona e bota o que a gente chama de níveis suprafisiológicos acima do normal, você volta para esse espectro de aumento de morte, infarto e AVC. Sim. Só que você vai para um espectro pior ainda, porque normalmente essa morte, infarto e AVC vai levar tempo para poder acontecer. Só que hoje em dia a gente tem muito claro que a testosterona em níveis suprafisiológicos tem efeito tóxico direto no músculo do coração. E aí a gente está vendo uma molecada de uma quantidade enorme chegando no consultório, uns grandes, outros nem isso, com insuficiência cardíaca, com o coração já detonado. E, às vezes, uma avaliação mais por cima, que é o que é feito na maioria dos jovens, não vai detectar isso. Precisam de exames específicos da cardiologia para a gente poder detectar essas alterações. Então, assim, é outra pegadinha aí, né, da moda, né? Mas é o imediatismo, né? Exatamente então, isso. Assim, eu sempre falo, a palavra regime para emagrecimento não deveria nunca ser usada. Porque regime geralmente é uma coisa temporária. Né? Então, assim, o que tem que fazer é mudança de hábito durante muito tempo. Você perdeu 64 quilos em quanto tempo? 5 anos. Então, olha só. 10 quilos por ano. Processo. E aí você ganha 1 quilo por mês. Isso é um emagrecimento saudável. E outra coisa, não é matemático, né? O tratamento da obesidade, ele é uma coisa que acontece em ondas, né? Você vai ter momentos em que você vai estar muito bem, você vai ter reganho ali por um tempo e você vai melhorar um outro. Então, assim, é natural que você tenha fases boas e fases ruins. O que vai fazer a diferença é o que o Guilherme está falando, é você manter isso ao longo do tempo. Entendeu? Então, acho que a constância é importante, sim. Wilson e Guilherme, papo sensacional. A gente poderia passar horas e horas e horas aqui falando sobre esses temas aí. Mas eu queria que vocês deixarem uma mensagem final aí para as pessoas que vão nos assistir. O que a gente pode fazer efetivamente aí de forma simples e prática para a gente possa, como homens, efetivamente ter saúde. Então, foi aquilo que a gente falou, não deixar talvez chegar até os 40 anos para procurar a parte urologista, né, na saúde do homem, do modo geral. Por acaso, se não tiver nenhuma queixa e se quiser deixar para os 40, 45, mas pelo menos que comece aquilo. Não deixe chegar aos 50, 60, 70 e, como a gente falou, pegando o gancho do câncer de próstata, quando a gente detecta uma doença, a primeira coisa que o paciente fala é: qual vai ser meu tratamento? Aí a gente fala, depende da época que você diagnosticou seu câncer, seu tumor.
Então a gente tem um leque de possibilidades de tratamento, ou todos, se você identificar na fase inicial. E para o câncer de próstata, que é o foco do Novembro Azul, um dos, tumor de muito baixo risco de câncer de próstata, cura de 90%, 92%. Então, assim, é se cuidar, procurar acesso médico, urológico, se não tiver alguma condição financeira, ir ao médico do posto de saúde para ele conduzir isso dessa maneira na atenção básica. A grande questão é não deixar de fazer, não deixar de se cuidar, porque é uma doençazinha que é triste ver quando o paciente já diagnosticou numa fase avançada e a gente tem que falar que não, né, que às vezes não tem tanta coisa mais para, infelizmente, para se fazer. Perfeito. Wilson, sua mensagem final. Muito parecida em relação à precocidade, né? A gente, na cardiologia, trata mais fator de risco do que doença se a gente tratar cedo. Então, procura o seu cardiologista desde cedo, né? Não tenham a sensação que eu e o Guilherme chegamos à conclusão há pouco tempo ali fora, que o maior arrependimento da minha vida foi não ter feito atividade física desde o início, desde mais cedo. Né, o bem-estar que isso me traz e a saúde que isso gera ao longo do tempo. Né? Física e mental, né? Física e mental. E aí esse é o último gancho que eu queria fazer, porque a gente, homem, ainda tem, como de maneira geral, um tabu muito grande com saúde mental. Não negligenciem a sua saúde mental. Não é normal sentir sofrimento e não ter ajuda. Então, assim, acho que a gente precisa cada vez mais desmistificar isso, porque às vezes isso é a raiz de uma série de outros problemas e se essa questão não for tratada, dificilmente as outras vão ser tratadas a conta tempo. Perfeito. Pessoal, obrigado a vocês que ficaram conosco aí até o final. Foi um bate-papo super interessante, eu aprendi muito, tenho certeza que vocês também aprenderam muito. Fica a dica aí desses dois super especialistas aí. Cuide da sua saúde e espero que em breve possamos estar aqui conversando sobre isso novamente. Grande abraço.